Olá, malta boa! Para quem é angolano ou terá vivido em Angola, certamente já viu e ouviu pelas rádios as campanhas nacionais de vacinação contra a poliomielite. Vamos falar um bocadinho sobre isso. A poliomielite, também conhecida como polio ou paralisia infantil, é uma doença infecciosa viral causada por um vírus, de nome poliovírus, que pertence ao gênero dos enterovírus. A doença afeta principalmente crianças menores de 5 anos, embora possa ocorrer em qualquer idade. A poliomielite é uma das doenças infecciosas mais antigas conhecida pela humanidade. Existem evidências históricas compatíveis com a polio desde o Egito Antigo, isto vários séculos antes de Cristo. Em alguns baixos relevos egípcios, observam-se indivíduos com deformidades dos membros inferiores e dificuldade para caminhar, características essas que são típicas à paralisia causada pelo poliovírus. Um dos exemplos históricos frequentemente mencionados é o Imhotep, que é uma figura histórica do Egito Antigo, que viveu entre 2655 a 2600 anos antes de Cristo. Além de médico, arquiteto e matemático, acredita-se que tenha sido vítima da poliomielite na infância. No final do século XIX e princípio do século XX, começaram a surgir as grandes epidemias na Europa e nos Estados Unidos. A epidemia de 1952 nos Estados Unidos foi particularmente marcante, sendo considerada uma das maiores da história da doença. Nesse ano ocorreram aproximadamente 58 mil casos. Mais de 21 mil casos tiveram paralisia e mais de 3 mil foram mesmo a óbito. Naturalmente, os hospitais andaram abarrotados e muitas crianças, infelizmente, desenvolveram paralisia respiratória devido ao envolvimento dos músculos respiratórios e necessitaram, por isso, um suporte respiratório em aparelhos que ficaram conhecidos como pulmões de aço, que tratava-se de uma máquina de ventilação mecânica que era utilizada para manter a respiração dos pacientes com paralisia respiratória para a tecnologia de então. Os pacientes permaneciam dentro de grandes cilindros metálicos que criavam uma pressão negativa para expandir os pulmões. Estas imagens tornaram-se símbolos históricos da polio. A necessidade de suporte respiratório em massa contribuiu para o desenvolvimento moderno dos cuidados intensivos que hoje conhecemos, para o avanço da ventilação mecânica e também para a evolução da fisioterapia respiratória. Em muitos locais, crianças eram impedidas de frequentar escolas, piscinas ou outros espaços públicos, com medo da polio. Um personagem histórico importante associado à polio foi Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos entre 1933 e 1945. Nos seus 39 anos de idade, ficou com sequelas permanentes dos membros inferiores após desenvolver a doença na idade adulta. A sua experiência pessoal contribuiu para aumentar a mobilização internacional contra a poliomielite e impulsionar o financiamento à investigação científica, o que levou ao desenvolvimento das vacinas. O medo global da polio estimulou uma enorme corrida científica para desenvolver vacinas que fossem eficazes. Isso levou o Jonas Salk a desenvolver a vacina inativada, conhecida como IPV, em 1955. A vacina inativada era administrada por injeção e produzida com vírus morto. Mais tarde, Albert Sabin desenvolveu a vacina oral, conhecida como IPV, isso no início da década de 1960. Era administrada por gotas orais, era produzida com vírus vivos atenuado, mais fácil de usar em campanhas de massa, por exemplo. A UPV tornou-se fundamental para programas globais de erradicação porque era barata, era fácil de administrar e induzia a imunidade intestinal e que reduzia a transmissão comunitária. O vírus atenuado na OPV se replica no intestino dos receptores e é excretado de forma transitória nas fezes e, portanto, era capaz de disseminação fecal-oral para outros indivíduos, potencialmente imunizando alguns indivíduos que não receberam diretamente a vacina. Mas essa disseminação entre várias pessoas pode levar a mutações do vírus da vacina, que é muito raramente para um vírus conhecido como poliovírus derivado da vacina, que pode causar poliomielite paralítica, que resulta em cerca de um caso para 2.400 doses de OPV.
Entretanto, essas vacinas transformaram completamente o panorama mundial da doença e permitiram o início das campanhas globais de erradicação. O poliovírus é um vírus pequeno que é constituído por um RNA de cadeia simples e sem envelope. A ausência de envelope torna o vírus mais resistente no ambiente e é capaz de sobreviver algum tempo na água e em alimentos contaminados. Isso ajuda a explicar a sua elevada transmissibilidade. O poliovírus possui 3 serotipos. O poliovírus tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Cada um destes serotipos é imunologicamente distinto. Isso significa que a imunidade contra um tipo não protege totalmente contra o outro. As vacinas precisam incluir os 3 serotipos. O poliovírus selvagem tipo 2 já foi declarado erradicado em 2015 pela Organização Mundial da Saúde. O poliovírus tipo 3 foi declarado erradicado globalmente em 2019. O poliovírus selvagem tipo 1 foi sempre historicamente associado a epidemias e é o mais relacionado às formas paralíticas ou às formas graves e permanece endêmico, principalmente no Afeganistão e no Paquistão. Então, como é que se transmite? Transmite-se principalmente por via fecal-oral, ou seja, contato com água contaminada, contato com alimentos contaminados, mãos contaminadas, etc, etc. O vírus replica-se inicialmente na orofaringe, a seguir no intestino e depois disso pode ser eliminado nas fezes durante várias semanas. A polio está fortemente associada à qualidade do saneamento, ao acesso à água potável e à higiene ambiental, por exemplo. Por isso, a erradicação da polio não depende apenas da vacinação que nós temos, a IPV e a OPV, mas também da vigilância epidemiológica, do saneamento básico e da resposta rápida a surtos identificados. Então, como é que o vírus causa a paralisia? Na maioria dos casos, a infecção é completamente assintomática ou então com sintomas leves. Estima-se que mais de 90% das infecções não causam sintomas graves. No entanto, numa pequena proporção de casos, o vírus invade o sistema nervoso central, destrói os neurônios motores da medula espinal. Esses neurônios são responsáveis pelos movimentos musculares. Quando destruídos, ocorre fraqueza muscular, perda de reflexos e paralisia flácida. A paralisia geralmente é assimétrica, é mais frequentemente nos membros inferiores, é de aparecimento súbito e sem alterações da sensibilidade. Essa é uma característica clássica da poliomielite paralítica. Então, por que é que algumas crianças morriam? Porque nos casos mais graves o vírus afetava os músculos respiratórios, afetava o tronco cerebral ou centros respiratórios bulbares. Isso provoca insuficiência respiratória e que é a incapacidade de respirar espontaneamente e nesse caso a necessidade de ventilação mecânica. Foi justamente por isso que surgiram os famosos pulmões de aço. A polio tem um grande impacto social, na medida em que as sequelas, que incluíam deformidades ósseas, atrofia muscular, encurtamento dos membros e incapacidade motora permanente. Muitas crianças abandonavam escolas, sofriam discriminação, necessitavam de reabilitação prolongada, por exemplo. A polio tornou-se não apenas uma doença infecciosa, mas também um importante problema social, um importante problema econômico, um importante problema psicológico e de reabilitação física. Com o avanço das campanhas de erradicação, tornou-se essencial identificar rapidamente um caso suspeito. Por isso, criou-se um sistema de vigilância de paralisia flácida aguda, PFA, abreviadamente. São elegidos lugares em função do risco epidemiológico para a coleta de uma pequena quantidade de resíduos da rede de esgotos para uma análise laboratorial para ver se consegue identificar ou não o vírus da polio neles. Um único caso de poliovírus selvagem já constitui uma emergência de saúde pública que necessita de uma resposta. Isto pode indicar falha vacinal ou circulação do poliovírus. Qualquer criança com fraqueza súbita, perda motora aguda, paralisia flácida deve ser investigada de forma imediata. A vigilância das PFAs continua sendo um dos pilares fundamentais da erradicação global da polio.
A polio tem um período de incubação entre 5 a 35 dias. Habitualmente varia entre 9 a 12 dias. Já o aparecimento das paralisias ocorre geralmente no 11º ou 17º dias após a infecção. Isso significa que a pessoa pode transmitir o vírus antes de que tenha qualquer sintoma e assim pode disseminar-se os surtos de forma silenciosa. A poliomielite não possui um tratamento antiviral específico. O tratamento é essencialmente de suporte e de reabilitação. Por isso, historicamente, a prevenção através da vacinação tornou-se muito mais importante do que o tratamento. Portanto, é importante haver saneamento do meio, porque no fundo o pólio é uma doença da água, é uma doença da pobreza. Como a transmissão fecal-oral através da água contaminada, esgoto inadequado, higiene precária, favorecem enormemente a disseminação do poliovírus. Por isso, além da vacinação, medidas importantes incluem acesso à água potável, saneamento básico, higiene das mãos e eliminação adequada das fezes. Isso é saúde pública em movimento. Mas ainda, com muita estrada para se fazer, tu podes sempre pegar a minha boleia, porque eu sou médico de família e de saúde pública.